Boa noite, povo de Deus. Boa noite. É uma alegria estar aqui com vocês essa noite, compartilhando a palavra, porque aqui sempre vai ser a minha casa. O pessoal estava tocando essa música ali na época que a gente começou. Uma música era bastante tocada, traz bastante memória. E foi aqui, no quarto, que eu tive um encontro íntimo e pessoal com o Senhor, e depois daquele dia, o Senhor foi transformando a minha vida, e Ele nos leva a lugares que a gente nunca imaginou. O Senhor, Ele tem a graça de saber, de entendermos, porque Ele nos criou. Ora, Ele fez cada um de nós exatamente como nós somos. Nos conhece por dentro e nos conhece por fora. Acho que não tem como não confiar em Deus. Acho que não tem como não deixar-se levar, porque se você pensar de forma afetiva, é o melhor caminho. Se você pensar de forma lógica e racional, continua sendo o melhor caminho. Quem pode fazer mais por você do que aquele que te criou? A palavra de Deus vai dizer que o nosso nome está tatuado na palma da mão de Deus. Não que Deus tivesse mão que pudesse ser tatuada, mas isso significa dizer que Ele nos fez e nos refaz, porque a planta, o molde, o nosso formato, quem nós somos, está na palma da mão de Deus, e ninguém pode tirar. Amém? Meu nome é Roberto, eu tenho 34 anos, sou casado, pai de 4 filhos. Hoje a minha filha mais velha veio junto, sempre trago alguém da família junto, porque para mim, na minha vida, a maior graça é ter a minha família junto na missão. Sem eles não faria nenhum sentido. Meus queridos, abre a tua palavra no Evangelho segundo João, no capítulo 10. Evangelho segundo João, capítulo 10, versículo 10 também. Aliás, eu gostaria de adicionar no versículo 9, vamos ler a partir do 9. Diz assim: Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, tanto entrará como sairá e encontrará pastagem. O ladrão não vem senão para furtar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e para que a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor expõe a sua vida pelas ovelhas. O mercenário, porém, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, quando vê o lobo bem vindo, abandona as ovelhas e foge. O lobo rouba e dispersa as ovelhas. O mercenário, porém, foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas conhecem a mim. Como meu Pai me conhece e eu conheço o Pai, dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Palavra da salvação. Meus queridos, isso aqui nada mais é do que uma declaração de amor. Não necessitaria palavras para adicionar ao significado desse texto. Mas, e eu rezava para o Senhor, porque algumas passagens elas são autoexplicativas. Aqui todos nós conseguimos perceber que o Senhor, Ele se dispõe a estar tanto conosco e nos convida a estar nele, porque Ele diz: eu sou a porta, quem entrar por mim. Ou seja, basicamente Ele está dizendo: vocês têm que morar aqui dentro. Vocês têm que morar. O sentido da nossa vida se completa aí em Jesus.
E nada que realizarmos fora disso vai ser suficiente. Nem dinheiro, nem relacionamento, nem sucesso. Nada. E eu perguntei ao Senhor, então o que nos falta, Senhor? E Ele dizia, se comportar como uma ovelha. Sim, a gente basicamente vive e é educado para se virar, achar dentro de si um caminho que vai dando mais ou menos certo, porque a vida de todos é assim, alguns acertos, alguns erros, cada um à sua forma, cada um com os seus erros, mas a vida de todos é assim, meio às apalpadelas, meio que numa escuridão, numa penumbra. Olha, não me parece justo pensar que Deus a fez na vida para ser assim, obscura, que no final das contas acabamos com mais medo de viver do que vontade. Mas, meus queridos, isso vem somente quando nós decidimos que não precisamos de um pastor. Imagine você uma ovelha com toda a sua limitação. A ovelha não enxerga longe, ela tem uma visão horrível, basicamente olha para baixo, não tem condição de reconhecer um caminho, guia-se única e exclusivamente pela voz do pastor e pelo seu cheiro. Nós precisamos de um pastor, de um Cristo, deste Cristo, que nos guie. E ele ainda diz assim, porque a sequência desse discurso, se você ler o capítulo 9, ele acabou de curar um cego. E aí tem aqueles que vivem encrencando com a vida dos outros. Na época de Jesus eram os fariseus, mas hoje ele só tem um nome diferente. Mas quantas vezes nós também não somos fariseus? E não digo assim fariseu na vida do irmão, não, na nossa própria vida. Quantas vezes a gente vai desenvolvendo a nossa própria religiosidade aqui dentro, meio disfarçadamente, a gente cumpre tudo aquilo que é básico, mas cumpre o primeiro compromisso, vai à missa, volta, reza o texto, até chega a ler a palavra. Mas por que isso não tem funcionado? Por que tem gente que quando começa uma vida sacramental, uma vida de oração, parece que, meu Deus, vai acabar o mundo, começa a desabar tudo, Por quê? Porque nós estamos fazendo como os fariseus, cumprindo tudo externamente, mas a verdade é que o nosso coração não está aliado àquilo que a gente está fazendo. Quantas vezes a gente está numa celebração eucarística pensando em mil outras coisas, querendo estar em mil outros lugares, ali só para cumprir o preceito, porque daqui a pouco eu tenho que sair, porque se a homilia se estender um pouquinho, aí eu começo a ficar preocupado, porque eu não tiro um tempo decente para dedicar a Deus. O tempo quando eu tiro, às vezes, é apertado. A oração do texto, meus queridos, que momento sublime, que arma poderosa. E a gente reza quase que engolindo as palavras. E cada vez o pessoal está conseguindo da gente fazer isso mais rápido. Porque eu, quando era criança, o texto era meia hora lacrado. Podia rezar do jeito que fosse. Hoje em dia tem que desenvolver de 18, 15 minutos. Desculpa eu dizer, não vai rolar, não vai funcionar. Não tá, aliás, não é porque eu estou dizendo, não está funcionando. Essa que era a crítica de Jesus, ele dizendo, olha, como é que a gente pode ir atrás de nós mesmos? Um cego vai guiar o outro, nossa cegueira, a nossa presunção. Aí o que acontece? Uns desenvolvem a religiosidade como um conjunto de regras. Aí daquele do jeito que foi criada a pessoa, às vezes ela entendeu que para ela valer alguma coisa na vida, ela tem que cumprir as regras. E ela só se sente validada quando ela cumpre as regras. Então ela pega tudo que a igreja ensina com maior amor e caridade, transforma num conjunto de regras e tem que ser seguido. E ai de quem não seguir aquilo ali.
Outras pessoas têm um errinho aqui, um errinho ali, uma coisa que não consegue soltar aqui e ali, e desenvolve uma expressão de religiosidade que tem uma aparência de santidade, mas que não alimenta o próprio coração. Faz mais para garantir que ninguém vai enxergar o defeito dela, do que para si mesmo. Gente, a gente tem que aprender a ser ovelha e aprender que a gente depende de Deus, de Jesus, e entender que a gente não merece, e é assim mesmo. O amor, o verdadeiro amor, ele não é recíproco. Aliás, ele diz que não é recíproco porque ele é incondicional, e se é incondicional não precisa nada de volta. A gente tem que entender que é assim que o amor funciona, ele é uma via de ida, o amor só vai. Como a lâmpada, a gente aperta ali a tecla, a lâmpada acende, mas a eletricidade só vai, não volta para o ponto. E quando Deus nos criou, e Ele nos deu a condição de existir, é igual essa lâmpada, se desligar a tecla, se cortar a energia, a lâmpada apaga, e uma lâmpada apagada perde o sentido, não serve para nada. E é isso que a gente vai fazendo quando a gente vai desenvolvendo qualquer tipo de religiosidade que não nasce de um amor, de uma necessidade de devolver esse amor, ou pelo menos de deixar que esse amor passe por mim e atinja o próximo, e do próximo, do próximo, e do próximo, e do próximo, deixando Deus nos guiar. Eu rezava muito e o Senhor, Ele não dá a visualização de Ele botando o chão. O Senhor, Ele quer dar para você asas, para você não precisar de chão nenhum, para você nem precisar de apoio. Ele quer te sustentar, e o convite que Ele vem me fazendo, Ele diz aqui: olha, eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará e sairá, e encontrará pastagens. Todo mundo é merecedor, querido, independente de quem fez mais mal, fez pouco mal, fez esse pecado, aquele pecado, não deveria fazer, e em miséria nós somos todos iguais. Aliás, a única coisa que nos torna iguais é a miséria. E Deus, Ele está para tudo. Então não vamos parar de botar a culpa no irmão também, no outro, em quem está do lado. Ah, porque minha esposa me tira a paciência, meu marido tira a paciência, o filho tira a paciência. Se você não quiser ter paciência, qualquer coisa vai levar embora. Assume que você não está afim. Porque também a gente não precisa ser super o tempo todo. A gente tem que ter a condição de, pelo menos na nossa família, no nosso grupo de oração, a gente poder se expressar e dizer: eu não estou bem, e as outras pessoas terem a oportunidade de te ajudar. Você não é obrigado a ser 100%, ninguém é. O Padre Paulo Ricardo ensina que quem tenta viver igual aos anjos acaba pior que os animais. E é isso que ele vem dizer: olha, deixa eu te guiar. E ele vai dizer, e Jesus se explica. Ele vai dizer: eu não sou como lobo, não sou como mercenário, não sou como ladrão. Significa que, meus queridos, não adianta você achar que Jesus vai entrar na sua vida como mágica, pum, e de repente você não vai mais ter vontade de nada que não presta, e de repente você vai ter vontade de rezar. Não. Deus, Ele age conosco. E do que depende aqui a vontade, do amor que eu quero devolver para Ele. Amar. A gente fica lendo a história dos santos, é lindo, mas a gente lê como se fosse uma coisa que, quase que um mundo da imaginação, muito longe. Não, foram pessoas reais, de verdade, que amavam de verdade. Para quem não ouve de mim, o Padre Pio se deslocava, ele estava onde ele precisava estar, ele voava com os aviões. Os pilotos prestaram depoimento a próprio punho e assinaram aquilo, pessoas de verdade. Santo Antônio, São João Batista, ele talvez não seja um milagreiro, mas deu a própria vida pela verdade. Pessoas reais
que a igreja exalta para que todos saibam que é possível. É possível. E sabe por que eu sei disso? Porque Deus, para Ele ser justo, Ele tem que dar essa possibilidade igual para todo mundo. Porque se você disser que Deus deu mais possibilidade de alguém ser santo do que você, é como se estivesse caminhando com você. O amor de Deus é o mesmo para todo mundo, é justo para todo mundo. Então todos nós temos a mesma condição. A diferença é, eu deixo o Senhor me chamar, eu escuto o chamado, eu vou para onde Ele manda ir, me alimentar do pasto que Ele manda alimentar. Quando Ele mandar ficar firme, quando Ele mandar ir, eu vou. Porque você pode continuar igualzinho, não vai mudar nada, a sua vida vai continuar igualzinho. Agora, se você deixar o Senhor te levar, existem pastos que você não conhece, existem locais, existe um alimento que você não conhece, que nutre a alma, que nutre o coração, que nos dá força aonde não teria. E é isso que o Senhor vem propor para vocês, é isso que o Senhor quer dar para vocês, porque eu sei que todo mundo aqui está na luta. Cada um de nós tem a sua batalha, e é difícil sim, e a gente cansa sim, somos seres humanos, por isso a gente está aqui. Agora o que eu proponho para você é deixa que isso seja eficaz. Que essa pregação que eu estou fazendo aqui, deixa, não porque eu, miserável que eu sou, mas porque a palavra de Deus, deixa ela cair no seu coração, deixa brotar, deixa ser eficaz. E se você fizesse uma vez que só, você não consegue mais resistir depois. E como Paulo disse, e concluir a pregação, aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós, nenhum olho viu. E gente, a gente está falando de um cara que era um erudito. Paulo era um cara genial, inteligentíssimo. Ele está falando aqui de algo real. As palavras em grego são traduzidas literalmente assim. Ele está falando que literalmente os nossos olhos, nem espirituais nem físicos, viram. E aí ele traz com uma linguagem mais filosófica: nenhum coração pressentiu. Sabe, a maior felicidade que você teve na sua vida não chega nem perto do que Deus vai realizar. Você pode pensar na emoção mais forte que você teve na sua vida, não chega nem perto, Paulo que está dizendo, daquilo que Deus tem preparado para você. Deixa isso acontecer, deixa o Senhor te guiar, deixa Ele te dar de comer, deixa Ele te dar de beber. Deixa o Senhor te amar. Logo depois que eu comecei no grupo de oração, teve um retiro no ano seguinte. Era um retiro de carnaval da Crisma, que foi feito aqui no colégio aqui do lado. Vamos para o retiro das cadeiras, cozinha. Minha vida nunca mais foi a mesma. Tem pessoas que me conhecem desde aquela época e sabem que a minha vida foi na cara, para lá. Nunca foi vontade minha, tudo que eu quis foi estar no mesmo lugar, fazer parte do mesmo grupo de oração, trabalhar no mesmo emprego e ter uma vida super sossegada. Mas a minha vida foi aqui, lá e lá. Eu só encontrei graça. Eu só encontrei o amor de Deus no meu caminho, de muitas formas. Deixa o Senhor te levar. Eu sei que tem pessoas aqui que o Senhor está fazendo um chamado no teu coração. E não faz pouco tempo. Deixa o Senhor te convencer. Sabe? Deixe-se guiar pela voz do Senhor uma vez só que seja. E eu tenho certeza que a sua vida nunca mais será.